Bom dia, meu povo! Como estão nesse feriado? Tudo bem? Vamos lá para nossa lição do dia? Então, gente, estava pensando assim. A lição do dia hoje tem que ser sobre instrumentos da bruxa, instrumentos bruxos, instrumentos mágicos. Uma das coisas mais comuns que tem é um capítulo em todo e qualquer livro sobre bruxaria que você encontrar nas livrarias, que é sobre os instrumentos. Então, normalmente vai ter lá os instrumentos básicos. Vassoura, caldeirão, varinha, atame, que é um punhal, e tarará, tá, 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 tá. Então, todos esses instrumentos básicos. Mas vocês já pararam para pensar algumas coisas com relação a esses instrumentos? É o que eu quero trazer para vocês nessa lição. Eu não vou falar o que é o caldeirão, o que é a varinha, o que é a vassoura, o que é isso, o que é aquilo, porque isso vocês encontram a rodo, facilmente, em qualquer livro, site, mais bobinho vocês encontram, tá? O que eu quero que vocês reflitam é o seguinte. Primeiro, da onde vêm esses instrumentos? Então, quando a gente pensa em livros de bruxaria moderna, basicamente, né? A maioria é bruxaria moderna. E os instrumentos da bruxaria moderna, quando a gente pensa na bruxaria moderna, o que ela é a bruxaria como a gente vê moderna, ela principalmente, né? Ela bebe de fontes de escolas filosóficas, escolas de mistério modernas também. Quando eu digo modernas, eu não digo de agora, né? Modernas, não contemporâneas. Então, a bruxaria moderna e a forma como se configuram e a gente traz esses instrumentos é uma forma que vai beber de escolas e ordens filosóficas, ordens iniciáticas, como a Golden Dawn, como a Telema do Crowley, enfim. E essas mesmas escolas bebem de outras fontes, algumas fontes até mesmo orientais, ainda que sendo, no caso dessas duas que eu citei, escolas ocidentais, iniciáticas e tudo mais. E esses instrumentos, vocês percebem que normalmente eles são atribuídos a elementos, então tem lá quem vai colocar o atame no ar, fazendo uma correlação direta com o tarô, né, com os naipes e tal, o naipe de espadas. Aí a varinha vai ser no fogo, bastões, né? E tudo isso tem coisas muito mais profundas e mistéricas que não cabe aqui em 10 minutos a gente explanar. Mas a verdade é que esses instrumentos básicos que a gente vê nos livros, eles guardam relação com um pouco dessa magia cerimonial, um pouco dessas escolas de mistério e tudo mais. Ah, então, mas você falou que a bruxaria é uma bruxaria xamânica, né? Ela tem uma questão muito forte com a terra, tá? O que tem a ver isso? Tem a ver a modernidade, né? Tem a ver a utilização desses instrumentos básicos a partir do bruxo. Aí vocês vão ver assim, tem gente que diz que, na verdade, o caldeirão era a panela, a varinha seria a colher de pau, o atame seria uma faca. Bom, isso é uma fala muito recorrente, né, muito normal, mas que, historicamente, não dá pra gente saber se é isso mesmo, né? O que a gente sabe é que, de fato, quando as pessoas trazem isso, né, que o caldeirão era a panela, a varinha era a colher de pau e o atame era a faca da cozinha, a boline, né, também, que é a faquinha que tem meia lua, que é muito antiga e tal, eram utensílios de casa. A gente vai entender que, na verdade, toda essa arte mágica, essa arte de fazer magia, de operar magia, é algo que tem que estar no nosso cotidiano. Então, a gente tem os instrumentos mágicos, então a vassoura, que não pode tocar o chão. De repente, a vassoura da tua casa é a sua vassoura mágica, né? De repente, não, eu acho assim. O atame não pode ter fio porque não corta, porque blá, blá, blá. É uma forma de ver, que tem a ver com essas escolas, com essa vertente de escolas de mistério. Mas na verdade, o atame é um punhal, né? O atame ele tem todo um significado de proteção, de quebra de demanda, né? Quebra de coisas ruins, de lançar proteção, por isso que geralmente se vai se utilizar na hora de fazer os fechamentos ritualísticos de vocês. Então ele vai ter fio? O meu tem fio. O meu tem. Agora pode ser que para alguns bruxos vão dizer não tem fio porque não vai cortar nenhuma vida e para isso você vai usar a boline, né? Porque aí você vai com a boline, que é aquela faquinha meia lua, né? Um crescentezinho assim, ela vai ser para cortar as coisas, tal, colher ervas e tudo mais. Mas na verdade a boline ela era uma ferramenta mesmo de colheita.
né? Ela não tinha essa questão. A questão é trazer para o mágico, é trazer para o ritualístico algo que, na verdade, está no seu cotidiano. Então, eu me lembro muito bem de uma grande amiga, né, bruxa, depois se tornou até filha espiritual. Quando conheci, eu comecei a conversar com ela pelas primeiras vezes, ela falava assim, ai, mas eu não tenho dinheiro para ser bruxa, porque ser bruxa é muito caro, porque caldeirão é caro, porque varinha é caro, porque isso é caro, aquilo é caro. E eu falei pra ela assim, não, mas na verdade você não precisa de um caldeirão, você não precisa de uma varinha super chique, Harry Potter, você não precisa ter um atame maravilhoso. Você tem uma panela na sua casa? Consagra essa panela. Você tem uma colher de pau? Consagra essa colher de pau. Uma faca? Consagra essa faca. Porque, na verdade, você não precisa de todo esse luxo, de todo esse glamour, né? Não precisa. Durante muito tempo na minha vida, meu atame foi um tipo de um cortador de cartas que eu ganhei de um tio meu. Pra mim era super poderoso. É claro que a gente quer ter as coisas e tal, bacana, mas isso é muito mais, às vezes, relacionado muito mais ao nosso ego, e não tem problema também, né? O problema é quando o ego quer mandar em tudo. Aí é um problema. Mas você ter uma coisa bonita, isso não é um problema nenhum, não há problema, desde que você não se escravize, né? O ego não quer mandar em tudo. Então, essas são as primeiras reflexões que eu quero trazer para vocês. Outra coisa às vezes você vai ouvir falar assim, então esses são os instrumentos da magia, esses são os instrumentos mágicos, esses são os instrumentos mágicos básicos. Cada bruxo, cada bruxa, cada caminhante, cada tradição tem os seus próprios instrumentos. Então você vai ver, por exemplo, tem tradições que vai ter a forquilha, que é aquele como chama? Cajado, né? Um forquilha tem um porquê. Tem gente que vai ter o trívio, também tem um porquê. Nem sempre vai estar relacionado a Hecate ou a deuses e deusas trívias, nem sempre, mas às vezes sim. Tem gente que vai ter... Tem gente que não tem atame. Tem gente que não tem facas, nada, né? Tem gente que vai ter espada. Tem gente que vai usar o hexagrama, que é aquele triângulo, né? Faz a junção de feminino e masculino, de cima e embaixo e tudo mais. Então, dentro, por exemplo, da minha tradição, né? Que é o semente ancestral, a gente tem um instrumento muito importante que tem a ver com os nossos mistérios, que não é o caso, que é o véu. Então, a gente tem um véu, tem uma medida certa, tal, papapá, tem as cores, tem um significado, nada é aleatório só pra ficar bonito, pra aparecer em foto, até porque a gente, tirando agora o mês de aniversário, a gente pouco sai em fotos públicas, porque é um jeito nosso, né? É uma coisa nossa. Cada um também tem a sua forma, né? Não é obrigatório, assim, ser mais fechado. Então, você, de repente, que é solitário, você pode ter um instrumento. De repente, você descobre que tem um pincel mágico, né? Não, sério, né? Um pincel tem um significado importante para você e você vai utilizar magicamente. Então, você vai consagrar, né? O que é consagrar um instrumento, né? Trazer uma nova sagração, né? Você pode colocar assim, trazer sagração para aquele instrumento, colocar uma sagração, então tornar aquele objeto sacro. Mas qual é a diferença de sagrado e consagrado? Sagrado já tá com a sacralidade, né? Com a sagração ali. Consagrado você refaz, você coloca mais sagração ali, às vezes até com algum objetivo e tudo mais. Então, todo instrumento precisa de consagração, às vezes o próprio uso já é a consagração, porque ele em si já é sagrado. E por que ele em si é sagrado, Lua? Porque eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem que, na verdade, o instrumento ele só tem energia porque o bruxo acredita nele e tal. Eu não acho isso, eu vejo que é verdade, tem isso mesmo, né? Então, à medida em que isso aqui tem uma importância para mim, eu consagrei, ele tem uma sagração, às vezes eu consagrei a uma divindade, então esse instrumento é um instrumento de conexão e quando eu utilizo, então eu estou utilizando ele, eu estou utilizando o poder daquela divindade junto comigo, tudo bem, pode até ser. Mas eu acredito, até por uma formação radiestésica e tal, eu acredito que os instrumentos, eles também têm a sua sagração em si, a sua energia por si.
devido à forma, devido à densidade, devido à medida. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, também tem que ter a medida do dedo do bruxo até não sei o que. Essas medidas, elas têm a ver com a forma, a densidade, né? Então não adianta eu pegar, vou fazer o meu atame, vai ser feito de papel. Vou fazer um atamezinho, desenhar um atamezinho de papel. Né? Tem a ver com a densidade, com o material daquele objeto, né? Então, um atame de plástico aqui, né? Vamos fazer um atame de plástico. Não, o cabo de osso, tudo isso tem um porquê, porque são devido à forma, devido à substância, ao produto, à medida, à densidade daquele produto, tudo isso tem uma sagração, tudo isso tem uma energia, tudo isso tem algo importante. Aí vai conversar com várias vertentes, aí vai conversar com geometria sagrada, conversar com várias coisas muito antigas, a própria mitologia, a própria egrégora, né? A própria egrégora daquilo tá envolvida por si só. Agora, por óbvio, quando você, bruxo, bruxa, consagra aquilo, você traz a tua sagração para aquilo, a sagração para uma divindade, um objetivo, para que você vai usar aquilo, isso é muito bacana. Então, fora os objetos mágicos, os instrumentos que vocês encontram em livros, vocês podem ter os instrumentos de vocês de acordo com o caminho de vocês. Agora vejam, no meu caminho tem o ancinho mágico, né? Ancinho, não ursinho, tá? Pode ser também. Vai ter um ancinho mágico, maravilhoso, porque a gente é muito diferentão. Mas veja, presta atenção, isso tem que ter a ver, né? Tem que ter um porquê real. Não um porquê do seu ego só para mostrar que você é diferente. Entenderam? Não, meu caminho é muito diferente dessa bruxaria aí que vocês fazem, né? Eu não sou wicano, porque tem muito disso também, né, gente? Tem um pouco disso, né? Eu não pratico esse tipo de bruxaria, minha bruxaria é uma bruxaria mais profunda, então a gente faz o spray mágico. Sei lá, eu tô falando assim meio satiricamente, mas é porque tem que ter realmente um fundamento ali para vocês. Para você. Tem que ter um porquê real, espiritual e não do ego. Entenderam? Outra coisa que eu queria também trazer aqui às vezes a gente vai ver em livros também assim, outros instrumentos. Aí tem lá, pedras, plantas. E aí assim, vou dar a minha visão, né? Pedras e plantas, por exemplo, não são instrumentos mágicos. Pedras e plantas são o quê? São ingredientes mágicos? Eu tampouco acho que sejam ingredientes mágicos, porque quando eu tô falando de pedras e tô falando de planta, eu tô falando de seres. Então, quando eu vou trabalhar com uma planta, num feitiço, num ritual, eu estou comungando com aquele espírito. Quando eu vou trabalhar com um cristal, com uma pedra, cara, eu tô comungando com aquele espírito. Se a gente for pensar em pedra, então a gente tem que pensar, inclusive, na extração absurda, desrespeitosa, horrorosa. E aqui quem fala é alguém que gosta de cristais. Mas é um estupro na Terra, uma coisa absurda. Então que a gente tem que ter uma consciência sobre isso. Então não pode usar a lua. Não tô dizendo que não pode usar, tô dizendo que sim. Vamos pensar sobre algumas coisas. A gente vai usar os cristais. Mas eu sou super, super assim, tá? Mas tá usando cristais. Você sabe de onde vem? Como que é a extração? Tem escravidão aí humana? E mesmo que não tenha, né? O quanto que é extraído, de que forma é extraída essas pedras, e aí, né? Então, acho que tem que tomar uns cuidados com relação a isso. E no caso das plantas, também, né? Então, tem plantas que estão entrando numa extinção. Então, por exemplo, eu sou professora de aromaterapia, então eu falo muito sobre isso, né? O uso sustentável de óleos essenciais. Você pega óleo de sândalo, óleo de pau rosa, são óleos que, por serem usados muito, principalmente em perfumaria, cara, as plantas estão desaparecendo. Hoje é extração controlada por causa disso, tem que ser mesmo. Então, a gente quando vai falar de plantas e pedras, principalmente, pode ter até outras coisas mesmo, mas plantas e pedras, principalmente, eles não são instrumentos, ingredientes. São espíritos com os quais você trabalha, né? Então, tem até uma questão assim, dá pra você saber as propriedades mágicas das plantas? Opa, dos cristais? Claro que dá. Mas também, veja se aquele espírito quer trabalhar com você. Entre em conexão com eles, né? Você pode fazer isso no teu jardim, você pode ir na praça onde você vai colher as ervas para fazer o teu feitiço, na tua horta. Ou até mesmo na loja onde você vai comprar as plantinhas, tá?
Então, veja se quem são os espíritos que querem trabalhar para te ajudar naquilo. Não são instrumentos, são espíritos com os quais a gente trabalha. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? A gente se relaciona de forma muito utilitarista com tudo, com pessoas, com seres, com espíritos, até com deuses, né? Então, enfim. Bom, gente, é isso, né? A lição de hoje é sobre instrumentos. Eu espero que vocês tenham gostado e amanhã eu venho com mais coisinhas pra gente, tá bom? Beijos!